Há semanas, as amigas e os amigos assistem e escutam aqui, onde a cafajeste, inevitáveis as cafajestadas. O PCC tem sido tema central na campanha eleitoral em São Paulo, o que é profundamente revelador. Na campanha, o cafajeste Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes têm trocado mútuas acusações sobre suas relações de proximidades com o crime organizado, com o PCC. Vocês viram e ouviram também. As autoridades eleitorais estão sendo lentas, omissas, e isso vai acabar mal. Acabou em soco e sangue diante das câmeras. Tá louco, cara? Tá louco, mano? Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que segura ele. Soco desferido no rosto, no olho esquerdo, com óculos de Duda Lima, o marqueteiro de Ricardo Nunes. Soco desferido pelo cafajeste e marginal Naruel Medina, sócio e cinegrafista de Pablo Marçal. Marçal, que havia acabado de ser expulso já no finalzinho do debate. Expulso pelo mediador no debate do Flow, o jornalista Carlos Tramontina. Ainda antes do início do debate, Pablo Marçal e Ricardo Nunes trocaram ofensas. Ou teriam trocado fatos. Variações em torno do PCC e crimes outros. Com o cafajeste Pablo Marçal provocando, ambos se trataram assim. Tchutchuca do PCC, condenado, vagabundo, ladrão de merenda escolar que vai ser preso. Passearam por vários artigos do Código Penal. Do PCC, vou te investigar, é o seu Deixa eu falar uma coisa. Quem é envolvido, da sua filha coisa e sua criminosa, vereador de energia. sequestra, não prende. Tchutchuca Quem do prende é PCC. bandido. Você vai pra cadeia. Condenadinho. Você quer roubar até o apelido, Ladrão de Tchutchuca? merenda. Tira a mão aqui. Tchutchuca do PCC. Quer roubar até o apelido, Tchutchuquinha? Do PCC. Isso nesta segunda-feira, em que a pesquisa Atlas Intel mostrou Boulos na liderança com 28% e Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados com 21%. Resultado muito diferente das 6 pesquisas da semana passada. Nesta terça-feira, nova pesquisa Quest, levantamento feito antes do soco, sangue e repercussões, empate triplo. Nunes com 25, Boulos com 23, Pablo Marçal com 20. É só mais uma pesquisa há 2 semanas da eleição. E pesquisas, sabemos, são feitas com métodos diferentes. Uma é nos locais com maior fluxo de pessoas, outra indo às residências, uma terceira sorteando usuários na internet, donde resultados tantas vezes diferentes. Mas, como demonstraram a troca de ofensas e o soco, pesquisas influem nos ânimos. Ânimo dos que surgem na frente e dos que aparecem atrás. Pesquisas influenciam candidatos e também os eleitores, que, por exemplo, podem rumar a favor do voto útil ou votar contra o inútil ou inúteis. Seja como for, quase 2 meses com o PCC sendo tema central na campanha eleitoral em São Paulo teve consequências positivas e também negativas. A gravíssima crise climática demorou para entrar concretamente na campanha em São Paulo, mesmo com o Brasil tomado pelas queimadas, com fumaça no céu e nos pulmões. São os paradoxos. O Brasil vive, respira e tosse seus paradoxos. Em Nova York, na ONU, nestas segunda e terça-feiras, Lula discursou sobre crises. A crise da fome, brasileira e mundial, e a crise climática. Sob intensos aplausos, Lula recebeu o prêmio Goalkeepers, prêmio da Fundação Bill Gates e Melinda Gates. Citando o combate à fome, Bill Gates tratou Lula como inspirador. Já Lula disse ao criador da Microsoft ser louvável a criação de uma fundação, mas acrescentou sendo ovacionado.
O que vai resolver não é doação, mas políticas públicas. Ao lado de Bill Gates, Lula disse que o mundo está desgovernado. Em Nova York, afirmou também: a ONU irá para o lixo da história se não mudar. O que vale não apenas para a ONU. Lula responsabilizou as grandes potências e também os ricos do Brasil. Só não disse que, percebida toda a composição do seu próprio governo, também se tem uma tomografia da realidade. Ele pode alegar, e com razão, que o seu é um governo de alianças. Governo eleito por uma margem estreita de votos, em ampla aliança e que, mesmo assim, com enorme minoria no Congresso, especialmente da Câmara dirigida por Arthur Lira. Refém e, usando a definição exata, governo chantageado num pêndulo de perde e ganha a cada votação importante. Entre os discursos e a realidade, os paradoxos. Na semana passada, Lula reuniu no Palácio cúpulas dos poderes: Congresso, Supremo Tribunal, Procuradoria-Geral da República, ministros, cientistas e instituições várias, para ouvir uma aula de 22 minutos com exibição de 22 slides. Aula dada por Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP. Artacho advertiu: eventos climáticos graves que se esperava para 2040, 2050 já estão acontecendo em 2024. E países tropicais, como o Brasil, são e serão os mais afetados. No ritmo atual, disse Artacho, a trajetória do aquecimento global é de 3 a 4 graus até o final do século, e não o 1,5 a 2 graus previstos pelo Acordo de Paris. Já estamos vendo e vivendo isso. Salvador, a capital da Bahia, por exemplo, segue sob brutal estupro imobiliário. Entre dezembro e fevereiro último, esquentou 0,8, quase 1 grau a mais em relação aos anos anteriores. Ao longo dos séculos, 87% da Mata Atlântica foi devorada. O mês de julho foi o mais quente no Brasil nos últimos 62 anos. Com porções do país em chamas e 60% sob fumaça, nas últimas semanas o Brasil se tornou o maior emissor de gás estufa no mundo. O paradoxo? A agropecuária exportadora faturou R$1,5 trilhão de reais em 2023. Sem esquecer outras ciências, é por aí que a coisa pega fogo. Só até agosto, 11 milhões e 39 mil hectares foram atingidos pelo fogo, pelas queimadas. E nem precisaríamos citar esses números. Basta olhar para o céu, sentir os olhos lacrimejando, ouvir a tosse. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, mas 35% dos seus habitantes não têm acesso à água limpa. 54% não têm rede de esgotos e isso termina levando ao SUS, o Sistema Único de Saúde. 60% das internações no SUS são em decorrência de água contaminada. E nem se fale de outra contaminação, a por agrotóxicos. Embora a liberação de agrotóxicos tenha caído 15% do ano passado, o Brasil ainda é um campeão mundial, com aumento de 700% no consumo de agrotóxico nos últimos 40 anos. O último número mais conhecido, 283 mil toneladas em 2022. Na terça-feira passada, em reunião com os chefes dos 3 poderes, Lula falou também sobre esta crise, a dos agrotóxicos. Hoje, companheiros, nós passamos a manhã discutindo a questão de agrotóxicos nesse país. Não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Proibido nos Estados Unidos pode ser vendido aqui no Brasil, como se nós fôssemos uma republiqueta de bananas. Esta crise é silenciosa. Adoece e mata, emudecida pela louvação à crítica à agropecuária, ao agro. Até o súbito desaparecimento pós-incêndios e fumaça, como esquecer anos de bombardeio publicitário?
Como não lembrar disso com a ladainha diária por anos e anos a fio? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Percebamos a construção, digamos, cultural. 3 recentes novelas globais no horário nobre. Pantanal, Terra e Paixão e Renascer, com o mesmo tema. O agro, a posse da terra. E nos verões, os agroboys no BBB. E na programação musical, por décadas, os sertanejos. Do sertanejo raiz aos ditos universitários. Mas sabemos que esse caminho não é de hoje. Diz a história ou lenda que nos ensinaram nas escolas que Brasil nasceu do pau-brasil, aquela árvore com madeira de coloração vermelha. Que não nos ouçam os patriotas verde-amarelos ou queimarão cada lasca de pau-brasil ainda sobrevivente. Segundo o Arquivo Nacional, só no primeiro século de Brasil, colonizadores derrubaram 2 milhões de árvores. E vieram os ciclos: cana-de-açúcar, minérios, pecuária, soja, etc. Destruição infindável. Só nos últimos 39 anos, segundo o MAP Biomas, o Brasil perdeu mais de 13% da sua vegetação nativa. Vivemos o que foram os recentes anos de Bolsonaro e militares e vice-versa no poder. Com discursos atiçando ataques à Amazônia, ao Cerrado, ao Pantanal, ao meio ambiente, as denúncias de crise climática, diziam que isso é conversa de esquerdistas, frescura de ecochatos. E nos últimos anos, de novo, a febre do ouro. O incentivo a ataques brutais às terras indígenas. E agora, essa vergonha. O Supremo Tribunal propondo conciliação entre os direitos dos indígenas às suas terras e a aberração chamada marco temporal. Aberração que o próprio Supremo Tribunal havia enterrado em votação recente. Na conciliação no STF, na condição de especialista, a ruralista Roseli Ruiz. Na quarta-feira da semana passada foi assassinado Nery da Silva, Guarani Kaiowá de 23 anos de idade. Assassinado com um tiro na cabeça durante violento ataque da polícia militar. Isso na terra indígena Nhanderu Marangatu, em Antônio João, Mato Grosso do Sul. Num território tradicional já homologado por Lula em 2005. Mas de demarcação parada no Supremo Tribunal Federal, com Gilmar Mendes. E quem ocupa essa terra indígena com sua fazenda sobreposta? A especialista indicada para a conciliação, Roseli Ruiz. A princípio, a especialista ruralista participaria de audiência marcada para esta segunda-feira, ontem, no Supremo Tribunal. Isso quando ao menos 4 indígenas já tinham sido assassinados nesta luta por suas terras. Na manhã desta segunda-feira, mais um morto. O quinto, Fred Souza Garcete, 15 anos de idade, Guarani, Kaiowá. Da mesma terra, Nhanderu, Marangatu. Fred foi encontrado à beira da estrada, da rodovia, com ferimentos na cabeça e perfuração abaixo do ouvido. Embora indicada, a ruralista especialista Roseli Ruiz não foi à audiência do Supremo Tribunal. Ao contrário do previsto e divulgado, ao menos por hora. Qual é a conciliação possível nisso aí? Ainda paradoxos. A autoridade climática foi anunciada em 2022, ainda durante a campanha. Que poder real, na prática, terá tal autoridade? Ante a autoridade climática, qual o ânimo do Congresso de BBBs? Congresso dominado pela aliança das bancadas do boi, da bala e da Bíblia. À parte florestas, matas, campos, vegetação nativa, o que tem a dizer a autoridade climática sobre a voracidade imobiliária destruindo, esquentando e carbonizando as cidades de norte a sul, de leste a oeste? Em entrevista à Folha de São Paulo, Mauro Lúcio Costa, presidente da Associação dos Criadores do Pará, Criadores de Gado,
disse com todas as letras: muitas coisas destes incêndios nós precisamos assumir. Parece que tem parte de nós que acha bom estar fazendo isso, os incêndios, porque isso vai sujar, vai manchar um governo. Mas, diz Mauro, não podemos deixar manchar nosso país. A imagem fica ruim. Bem, não só a imagem fica ruim,